Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional. Hoje eu quero ler com você Gênesis capítulo 39. Nós vamos ler todo o capítulo. Então eu vou ler aqui a partir do versículo 1. Diz assim: José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, o que promoveu a seu ajudante pessoal como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio em consideração a José. A bênção de Yahvé alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Algum tempo depois, a mulher de seu senhor começou a cobiçar José. E um dia ela o convidou: vem e deita-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso com meu senhor e pecar contra o meu Deus? Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela, mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Depois eu vou seguir aqui. Gente, o que diz a palavra? Que nós devemos fugir da aparência do mal. Aqui José, ele foi tentado todos os dias por essa mulher ali. Depois de passar um tempo que José estava na casa, Satanás começou a despertar naquela mulher um desejo por aquele jovem, que era um homem bonito, de um rosto bonito, um porte físico. E aquilo começou a gerar cobiça no coração daquela mulher. Sendo que o próprio Jesus depois disse, que não precisava do ato físico. Somente da pessoa cobiçar e desejar no seu coração, ela já pecou. Então, esta mulher aqui, na verdade, ela já havia pecado no seu coração. Quando ela estava ali, desejando uma pessoa que não deveria, porque ela era casada. Mas José, como era um homem temente a Deus, José se preservou, José fugia, evitava entrar na casa, evitava chegar perto dela, porque a palavra diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Então isso é um cuidado que nós devemos ter também. Nós como cristãos, gente, Se você vai pegar um Uber, um exemplo, é um homem, senta no banco de trás. Então, nós precisamos ter certos cuidados, postura, nas nossas roupas, na nossa vestimenta, com decotes. Então, nós precisamos cuidar muitas vezes, Sempre isso. Nós precisamos, nós como cristãos, a gente entende o quê? Que quem tem que olhar para o nosso corpo é o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso esposo. A gente não precisa andar exposto na rua para todo mundo ficar vendo. Então, aqui, nós precisamos, a gente pega essa lição aqui de José, porque José se preocupou em não pecar contra Deus, porque a palavra diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo e vice-versa. Que não podia cobiçar, a palavra era um mandamento, gente, é um mandamento. Que não pode cobiçar a mulher do próximo, nada que é do próximo, o animal do próximo, o servo do próximo, enfim, nada. Não pode ser cobiçado, e isso até hoje. E Jesus ainda acrescentou mais, que só de olhar, desejou, já pecou. Então nós precisamos nos abster da aparência do mal.
Aqui José, ele foi levado para o Egito com um propósito. Porque depois aqui mais para frente, né, se a gente for ler aqui no capítulo, né, a gente vai ver que mais para frente José foi levantado o quê? Governador do Egito. Mas por quê? Porque ele se privou, ele fugiu daquela mulher. Eu vou seguir lendo aqui. Então diz aqui: porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela, mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Ora, certo dia José veio à casa para fazer seu serviço e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar: vem e deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher. Assim que se deu conta de que na fuga agonizante de José, ela havia segurado seu manto consigo, a mulher de Potifar chamou seus criados e lhes alegou: vede, meu marido nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele invadiu minha casa e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou este manto ao meu lado e fugiu daqui. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então contou-lhe sua versão da história. Aquele escravo hebreu que nos trouxeste aproximou-se de mim para me insultar. Todavia, quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu assustado. Quando o marido ouviu o que lhe relatava sua mulher, eis de que maneira teu escravo agiu para comigo, sua ira inflamou tremendamente. O senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. Contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José, estendendo sobre ele sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos os que estavam ali presos, e ele se tornou supervisor de tudo o que se passava na prisão. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar mais com nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo o que realizava. Então, olha o que aconteceu aqui. Essa mulher aqui, ela foi usada por Satanás. Por quê? Ela se sentiu rejeitada. Outro no lugar de José tinha rolado ali, né? E abusado da história. Tinha se aproveitado da situação. Mas José, como era um homem íntegro, um homem reto e correto diante de Deus, ele disse: como é que eu vou pecar contra Deus? E cometer isso contra o meu Senhor? Eu não posso. Ele disse: tudo me foi confiado, menos a senhora. Ou seja, a senhora é a esposa dele. Mas o que ela fez? Na raiva, ele não me quis, então tá, ela se aproveitou da situação e mentiu a respeito de José. José foi para a cadeia, só que por ele foi injustiçado aqui, só que lá na cadeia, Deus fez com que ele achasse graça aos olhos. Olha o que diz ali: contudo o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Então, quando nós, gente, nos preservamos, quando nós não cedemos à tentação e não cedemos para a carne, Deus cuida de nós. Os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor, eles nos guardam, aquele que teme a Deus. Eles ficam acampados ali, ao tempo todo do nosso lado, nos guardando, nos cercando, nos livrando. Aqui Deus, ele assistiu José. A palavra diz aqui, né? Então Deus, ele assistiu José. Ele viu tudo que José fez. E lá na cadeia José foi bem sucedido. Só que tudo isso depois José, ele compreendeu que aqui havia um preparo de Deus. O tempo que ele administrou na casa de Potifar, ele administrou a fartura, a bonança. Aí na cadeia ele soube administrar o quê? A escassez, o pouco. Quando, né, Faraó teve aquele sonho que tinham as vacas gordas
e as vacas magras vinham e comiam as gordas. Aí tinha aquelas espigas bonitas, veio aquele vento oriental, de repente as espigas feias vieram e comeram as bonitas. E Faraó ficou incomodado, porque ninguém conseguia decifrar o significado daquele sonho. Só que lá na cadeia, se você quiser ler mais para frente, fala o quê? José, ele havia interpretado o sonho do copeiro e do padeiro. O padeiro, né, pelo sonho que teve, José disse que ele seria enforcado e que o copeiro voltaria à sua posição a entregar a taça na mão de Faraó. E assim aconteceu, porque Deus havia dado esse dom para José. Passados-se uns anos ali, o que aconteceu? O Faraó teve esse sonho. Só que no momento que o copeiro e o padeiro saíram dali, ele disse o quê? Lembrem-se de mim e falem para Faraó. Só que os dois ali tiveram, um morreu e o outro teve uma amnésia, né? Por um tempo. Porque se ele tivesse falado, o que ia acontecer? O Faraó ia dizer, então tá, traz ele para cá e bota ele no lugar do padeiro. Mas não era o que Deus tinha para José. O propósito de Deus para a vida de José era outro. Então aqui, José passou por um deserto. José enfrentou várias situações, tentação. José foi tentado, mas ele não pecou. Aí ali naquela cadeia, ele administrou aquela cadeia. Deus foi fiel com ele, porque ele foi um homem fiel à palavra. Guardou os mandamentos do Senhor. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, ele correu, ele se absteve da aparência do mal. Pagou um preço, pagou. Só que tudo isso aqui foi um aprendizado. Porque quando ele interpretou o sonho de Faraó, ele havia dado uma sugestão para que Faraó levantasse alguém como seu administrador. Para que essa pessoa recolhesse no tempo, aí ele interpretou o sonho de Faraó. Que as vacas gordas e as espigas bonitas representavam 7 anos de fartura no Egito. E as magras e as espigas feias representavam 7 anos de seca que veriam sequentemente. O que ele disse? Coloque alguém para que administre tudo isso, recolha uma parte desses alimentos todo mês, né, a cada colheita, guarde um tanto ali. Eles fizeram celeiros para armazenar tudo isso. Depois, no tempo de seca, que foi o tempo da cadeia que José soube administrar. Então, o Faraó disse, você vai ser o governador. Então, Deus aqui, ele preparou José para ser o governador do Egito. Quando José, ele viu os seus irmãos que o haviam vendido para esses ismaelitas, que venderam ele no Egito, que Potifar o comprou, ele entendeu que Deus havia mandado na frente para que preservasse toda a sua descendência, a casa do seu pai e a dele. Aí, mais tarde, ele se revelou para os seus irmãos. Toda a sua família foi para o Egito. E ali eles viveram longe daquela seca. Lá tinha provisão. E através de José, o Egito se tornou uma grande potência. Porque as pessoas que não podiam, que não tinham como pagar pelos seus alimentos, elas entregavam suas propriedades ou elas se tornavam ali como servos. E assim, o Egito foi conquistando muitas terras, muitas posses, se tornou uma grande potência. Então, para você ver como Deus age, por mais que nós que procuramos fazer o bem e andar de acordo com a palavra, somos injustiçados muitas vezes, nós somos caluniados, isso já aconteceu comigo, mas Deus me honrou. Então, porque eu escolhi fazer o que era certo. Eu fui injustiçada, como essa mulher mentiu aqui, mentiram também a meu respeito. Mas lá para frente Deus fez aquelas pessoas ver tudo. Nos olhos deles, aquelas pessoas ficaram, nossa, que injustiça que nós cometemos. Mas é assim que Deus trabalha. E eu fiquei orando para que Deus mostrasse, para que Deus abrisse os olhos daquelas pessoas. E foi o que Deus fez. Ele é o nosso justo juiz.
Então o Senhor julga as nossas causas. E nós precisamos aprender a colocar tudo diante dele, confiar e esperar no Senhor, como José. Lá na frente, José entendeu o propósito dele ter ido na frente para o Egito. Não reclamou, não murmurou, não ficou questionando Deus. Tanto que a palavra diz que Deus assistiu José e estendeu sobre ele a sua bondade e poder. Então, quando nós andamos no caminho da retidão, quando nós preservamos a palavra de Deus e andar nela, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela ilumina o nosso caminho e Deus é conosco. Deus, aonde você for, ele vai fazer que você encontre graça aos olhos de alguém. Deus vai te abençoar. Você pode ser injustiçado, mas vai passar um tempo ali que a verdade vem à tona. A mentira dessa mulher, se você quiser ler mais para frente, ela foi descoberta. A mentira dela foi descoberta. E ela pagou pelo ato que ela fez, pela traição e por ela ter mentido. Porque, como diz o ditado, a mentira tem perna curta, não dura para sempre. Então, aí vem a importância, gente, de nós cuidarmos. Em Tiago diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não só ouvintes. Nós precisamos praticar o que nós ouvimos. Aqui José, ele cresceu ouvindo falando sobre Deus, ouvindo as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, e ele guardou. E por ele ter escolhido andar no caminho certo, ele foi honrado lá na frente. Porque Deus provou José. José que ele foi tentado, mas ao mesmo tempo Deus estava vendo o que havia no coração de José. Se ele realmente temia ele, ou se ele ia ceder para aquela tentação de Satanás. Mas ele fez o que ali? Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela, mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Foge da aparência do mal. A palavra diz: não deis lugar ao diabo, gente. Quando a pessoa dá lugar ao diabo é quando ela cede à tentação, quando ela cede aos prazeres da carne. E ela vai sofrer as consequências depois. Ela vai se afastar de Deus. Porque o salário do pecado, o salário do pecado é a morte, longe de Deus. E a palavra diz que só existe uma coisa que faz separação entre nós e Deus, gente, é o pecado. Então Satanás sempre vai tentar te afastar de Deus, fazendo você pecar, fazendo você ceder à tentação, fazendo você ceder à carne, às paixões da carne. E aqui José, ele foi tentado, mas ele fugiu. Deus assistiu. Ele foi na cadeia, mas lá na cadeia, Deus estendeu sobre ele a sua bondade e poder e fez encontrar graça aos olhos do carcereiro. E lá na cadeia, ele fez a cadeia prosperar, gente, porque Deus era com ele. Então, olha a importância. Aqui, né, nós temos exemplos da pessoa que se mantém fiel a Deus e a sua palavra. E aquela mulher que, usada pelo diabo, mentiu, fez aquele show, aquela calúnia, mas mais para frente ela sofreu a penalidade, porque tudo aquilo que o homem plantar ele vai colher. José plantou o bem, ele não fez o mal contra aquele senhor que havia o comprado, colocou ele como administrador da sua casa. José não pecou contra aquele homem, muito menos contra Deus. Ele foi honrado, até mesmo na cadeia. Mas aquela mulher depois, ela pagou o preço da sua mentira, das suas traições. Porque se ela tentou fazer isso com José, então é porque ela já tinha feito isso com outros servos. Isso aí é fato. Então, aquela mulher ali não era a primeira vez. Para ela chegar ao ponto de chamar José como quem diz: eu sou a tua senhora, vem aqui, né? Eu sou a mulher do teu dono. Ele disse: não. O meu Senhor me deu tudo nas minhas mãos, mas somente uma coisa ele me vetou: a senhora, é a sua esposa. Então Satanás aqui, olha o que Satanás fez na vida dessa mulher, gente. Essa mulher cedeu à cobiça, essa mulher cedeu à tentação, ela mentiu, ela caluniou,
E ela fez com que um inocente pagasse. Mas só que ela lá na frente, ela pagou as consequências. José foi honrado. Então, escolha andar na palavra, em integridade e sinceridade com o Senhor, e você vai ser recompensado igual José. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem esta palavra. Que estas pessoas sejam abençoadas, edificadas pela tua palavra. Que elas aprendam a dizer não para o pecado, não para a tentação, Pai. Que elas não venham ceder para as artimanhas de Satanás, mas que elas sejam íntegras, retas e que venham se desviar do mal. Que elas escolham estar na tua presença, perseverar estar na tua presença, buscando a tua face, tendo temor e amor e zelo pelo Senhor, Pai. Que guardem a palavra no coração, como o salmista disse. Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Senhor venha ministrar esta palavra, Pai, ao coração de todas essas pessoas que ouvem esta palavra, que o Senhor venha mover, que o Senhor venha prover bênçãos sobre a vida daquele que anda em retidão, em sinceridade, verdade contigo, Pai, guardando a tua palavra, tendo temor e zelo pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, assim como Davi disse, o zelo pela tua casa me consome. Que ele ficou feliz quando disseram, iremos à casa do Senhor, Pai. Que eles tenham esse amor, este zelo de estar na tua presença, de estar na tua casa, de buscar a tua face, Pai. Eu declaro vida e bênção sobre todas estas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, poderosamente, no nome de Jesus. E manda esta mensagem para aquele que precisa, para aquela pessoa que o Espírito Santo colocar no teu coração, você manda para ela em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.